deixe estar. O João Silva Meteu-se nisto porquê? meteu-se nisso porque é a grande questão. Ó João, o que é que lhe João, bom dia. aconteceu? Bom dia. Bom dia. Há uns anos aconteceu-lhe uma coisa muito aborrecida, não foi? É verdade, infelizmente tive um acidente de automóvel. Há quantos anos? Em que existiu, foram há cerca de... Alguns, eu tinha 20. Foram há 20. Está bem, pronto, não quer dizer a idade, está bem. É um osteopata sem idade. Está bem. Foram há Mas 20 pronto, anos, há 20 tinha anos. Há 20 anos. Portanto, portanto, teve um acidente de viação, é isso? Eu tive um acidente, houve um acidente de viação, o carro capotou e sempre que existe um acidente de viação em que existe capotamento, existe sempre uma pressão enorme, Claro. um traumatismo a nível da coluna, com maior incidência sempre sobre a cervical. O que acontece normalmente é que chega a ambulância, leva-nos ao hospital, fazemos o exame, há sempre esse cuidado, claro, faz o exame, mas nunca se detecta nada. Além do traumatismo, não se detecta nada. No entanto, acontece que sempre que isso acontece, provocam-se hérnias discais. Porque Aliás, a coluna não, peço- com o impacto, Diga. a coluna com o impacto faz um extravasamento dos discos. Claro. Os discos arrebentam. Mas, como acabou de acontecer, Estamos quentes, eles não é? voltam. Estamos quentes e... Eles ainda têm aquela tipo de mola, não é? Eles ainda Exatamente. voltam, mas ficam rompidos. Após um ano ou dois, ou após um ano, é que a pessoa começa então a ser visível no raio-x Mas ou no no seu tacho. caso Exatamente. foi tão grave que esteve mesmo para ficar Passo paraplégico? paraplégico. Exatamente. O que é que lhe aconteceu? O que aconteceu foi que fiquei com várias hérnias discais, tenho pelo menos 7 hérnias discais. Isso é muito. É imenso, muito, não é? Isso é imenso, Ou não é? seja, todas as minhas vértebras cervicais têm hérnia discal Meu Deus. e também na lombar. Daí que não existe um único disco na minha cervical que não tenha hérnia discal. Para além disso, ao não existir o disco, as vértebras começam a sobrepor-se e a roçar umas nas outras, a E a provocar gastar- desgaste ósseo. exatamente. Esse desgaste ósseo começa a provocar os osteofitos. Esses osteofitos são os ossinhos pequeninos que começam a crescer em direção à medula. E é aí que incide depois o problema da cirurgia. Porque para se eliminar o osteofito, tem que se andar muito próximo da medula. Foi o que lhe disseram E aí assim, não é foi? perigoso. Portanto, assim é tão grave depois do acidente que lhe disseram, olha, nem lhe mexemos, porque isto nem com a cirurgia lá vai, não foi? Foi o que lhe disseram. Quer dizer, disseram-me que poderia optar pela cirurgia, mas que o médico cirurgião, o neurocirurgião, tinha algum cuidado e tinha algum respeito em relação a isso e que preferia que eu fizesse outro tipo de terapia, nomeadamente fisioterapia, e voltasse novamente à consulta, mas que a responsabilidade seria minha se eu ficasse paraplégico. Com 20 Meu anos, Deus. quando se houve esse verdito, como é que se fica? O que é que estava a pensar fazer na sua vida nessa altura? Quais eram os seus planos? Os meus planos era divertir-me, era viajar, era passear, era namorar, era tudo, menos uma situação São destas. destas, não é? Mas imaginem, do plano profissional, o que é que estava previsto fazer? Não era ser osteopata? Não, nem sabia que isso existia, nem sabia o que era. Não, era militar, Era inclusive militar. Era militar. tive 5 anos militar e era por aí que eu ia Era por aí, continuar. portanto, uma vida muito física, então, Exatamente. precisava... João, mas houve uma altura em que decidiu, e acho que foi o João que decidiu, experimentar ser visto por um osteopata. Isso mudou a sua vida completamente. Eu tive que fazer a fisioterapia, que o seguro na altura me reencaminhou, só que eu achava que aquilo não me estava a fazer bem e não havia resultados. Desde esse dia do acidente eu fiquei com uma pressão enorme na minha cervical. Fiquei com muitas dores de cabeça e uma pressão enorme que qualquer coisa ela volta. Claro. E com dormências nas mãos. E então na fisioterapia isso não me ajudava. Eu tive que ir novamente ao médico e depois acabei por começar a estudar o que é que seria aquilo e o que é a coluna e como é que eu posso aliviar. Acabei por ir parar dentro das medicinas Alternativas, digamos assim, não é? dentro da osteopatia e acabei por ir estudar massagem de recuperação e tudo o que pudesse mexer, aliviar a minha coluna. Mas depois acabei por achar que aquilo também não se identificava e não resolvia. Foi quando, numa formação com um osteopata americano, ele me fez uma manipulação cervical e eu fiquei muito bem. Eu até me estou a arrepiar porque isso toca-me sempre bastante, mas fiquei outro. E até hoje... Portanto, ainda hoje, para si, essa recordação é muito marcante. Como isso aliviou, é? Portanto, a situação que estava era provavelmente de uma dor constante Era e o facto desse técnico em particular, o ter ajudado... é como que se abrisse assim um novo capítulo, é? E abriu mesmo, porque não precisei de medicação. Não é que eu não o tomasse, eu por mim fazia tudo para ficar melhor. A questão é que aliviou-me assim, do nada, em 30 segundos aliviou-me. O que é que ele fez? Explica ali naquela... Pode exemplificar. Isso é a coluna, não é? Isso é uma coluna. Isto é a coluna vertebral. Sim. E temos aqui várias vértebras. Sim. Temos várias vértebras
e temos aqui a parte dos discos. Isto, por exemplo, é a hérnia discal. Sempre que existe a hérnia discal, existe um extravasamento do disco. Ok. Pronto. Isto está tudo bem. A não ser quando começa, através da tensão, da pressão, do que quer que seja, isto começa a comprimir. Se juntarmos a isto uma disfunção qualquer, uma luxação, porque a pessoa deitou-se no sofá, deu mau jeito, caiu, isto roda ligeiramente. E ao rodar, nem sempre roda assim desta forma, por vezes é só uma pressão das hemifacetas, mas ao rodar, para além de comprimir o nervo, que depois vai irradiar, por exemplo, neste caso, para as pernas, ele vai influenciar também a hérnia discal. O que é que a osteopatia faz e o que é que me fizeram também na altura? Foi corrigir. Isso pode-se fazer assim? Tem que ter uma... Não, isto estamos aqui a falar de uma forma mais drástica, não é? Porque temos que posicionar, mas sim, corrige-se assim. Criamos uma amplitude de movimento, depois rodamos ligeiramente e isto fica, de uma forma anatómica, mais flexível e com mais mobilidade. A hérnia, eu costumo, por vezes, dizer que é tipo a esponja de lavar a louça. A esponja pode estar cheia de água, mas não verte. Mas se houver pressão, começa a verter. Claro. E aqui é a mesma coisa. Se eu, ao corrigir, crio mais espaço intervertebral e a hérnia recolhe ligeiramente. A nível da cervical, a nível da cervical, o que é que aconteceu? Muito bem explicado, muito bem explicado. O que aconteceu foi que isto temos aqui os nervos, vários nervos. Sim. E toda esta zona é muito importante na proteção da medula e na parte que faz a transmissão da informação ao cérebro. Acontece que isto fez um impacto, isto, a nível dos discos eles ficaram gastos, ficaram em compressão, e daí que o que me fizeram depois, porque isto depois começou a rodar ligeiramente do impacto, porque o corpo está sempre a compensar. O corpo sempre faz uma compensação. Extraordinária. Era o que eu estava a dizer há bocadinho, não era? Quando eu estava meio desalinhado, o meu queixo tinha tendência a rodar para compensar. Exatamente, sempre nós fazemos um esforço de um lado, o outro compensa mais. Exatamente. Muitas das vezes não é, nós vimos um ombro mais inclinado para a direita e esse ombro não tem problema nenhum. O problema que tem é o outro. Exatamente. Aquele apenas está a compensar. Ok. Mas isso é uma forma generalizada. Bem, então o que é que fizeram? Simplista Corrigiu-se a cervical, isto automaticamente desbloqueia e é uma sensação de alívio enorme. Nós Assim. parece tirar um peso de cima, só assim. Só assim. Mas, claro que não é só assim. Nós temos de trabalhar toda a parte dos tecidos moles que tem aqui na envolvência da coluna. Então, antes de começar a explicar, aquilo que eu gostava que as pessoas lá em casa percebessem, porque eu gostava mesmo que percebessem, porque na minha vida faz a diferença a osteopatia e já faz à vontade há uns 4 ou 5 anos que eu vou e sou cliente porque, de facto, a qualidade de vida que se volta a ter é impressionante. E gostava que as pessoas lá em casa percebessem o que é a osteopatia, o que é que ela faz e de que forma é que isso pode melhorar a nossa vida, porque eu acho que é importante. Só queria saber mais uma coisa antes de dizer. Há o momento então que o João diz, eu vou ser osteopata, que isto é que é o futuro. Sim, há um momento que eu passo a acreditar na osteopatia e sem saber bem ao certo o que é, eu depois quis saber o que é que foi tão bom que quis saber. Um osteopata, Sim. de facto, bastante conceituado nos Estados Unidos, embora não tivessem feito isso cá, e eu então fui estudar, fui ver nos livros. E pensou, isto é a minha vida. E pensei, isto talvez seja a minha vida. E a osteopata então há quantos anos? Eu sou osteopata há 12 anos. 12 anos. Osteopata Ouvi dizer que é muito bom, ouvi dizer que é um técnico muito competente. Muito obrigado. Há muitos testemunhos de pacientes seus. Agora explica então o que é isto, como é que isto pode melhorar então a nossa vida. A osteopatia mudou muito e atualmente eu de facto tenho pessoas que acreditam no meu trabalho e sou dos poucos que de facto têm a cédula pelo governo, da CSS. Até tem uma certificação. Exatamente. Sou dos únicos, até eu posso mostrar. Por amor de Deus, nunca não vi precisa nenhuma. mostrar, pois a seguir tem que dizer a carta de condução, cartão de cidadão. Certamente nunca viu nenhuma. Nunca vi esta nenhuma. até é a número 5. Ora, aqui está. Na cerimónia que eu estive Ora, oficial só foram entregues. terapêuticas Só não foram entregues convencionais, célula profissional de osteopatia. E para só obter esta cédula é um processo muito complicado. Muito bem, é faz preciso favor. muitos anos de Está com o experiência e tudo certificado, mais. pode passar. O que é a osteopatia? Não paga viver. A osteopatia, desde já muito obrigado pela oportunidade de explicar o que é, porque a osteopatia tem esta parte, é que toda a gente sabe o que é enfermagem, sabe o que é outras coisas, mas a osteopatia temos de sempre tentar explicar o que é. A osteopatia é uma medicina complementar, exatamente, porque se complementa, é uma medicina não convencional, porque não é da parte da medicina ortodoxa, mas é uma medicina que vê o corpo como um todo, de uma forma holística. A osteopatia trabalha sobre a parte do esqueleto, a parte muscular, os órgãos. Os órgãos também? Tudo. Os órgãos, o tecido conjuntivo. Nós, quando falamos e tentamos explicar, claro que as pessoas gostam do trust, da manipulação, mas a osteopatia é muito mais do que isso. A osteopatia nasceu
porque Steele teve uns problemas com os filhos e a família era dentro da área da medicina ortodoxa, acontece que não estava a resultar e tiveram que ir para outras envergou práticas. para outras práticas, entrou pela osteopatia. Ao fazer certos tratamentos, a coluna, o corpo, começou tudo a melhorar. Eu também sou master em quiroprática e existe aqui uma semelhança a nível da coluna, e eu vou explicar porque é que vou dizer isto, porque a quiroprática também nasceu, porque havia um senhor que começou a estudar essa prática, inclusive Hipócrates, que é o pai da medicina, mas depois havia o porteiro do prédio, não ouvia há mais de 17 anos. Não ouvia, Não ouvia, a nível de problemas de audição. E através de uma vértebra que ele conseguiu trabalhar, a pessoa passou a ouvir. Pode acontecer uma coisa dessas? Exatamente. É que não é só... então, a osteopatia vê o corpo de uma forma holística. Por exemplo, se nós olharmos a coluna, que é o que trabalhamos mais, a coluna tem um papel fundamental de proteger os nervos, proteger a medula e proteger toda a parte que vai passar a informação ao cérebro. O cérebro ainda é quem mais ordena. Esperemos que sim. Mas a informação precisa de lá chegar. Sempre que existe uma tensão, um bloqueio numa parte muscular, numa vértebra, na pele, no sangue, na linfa, sempre que existe a informação não chega. O que é que acontece, por exemplo, quando fazemos manipulação dos tecidos moles ou numa vértebra? Acontece que, para além de termos o alívio mecânico, e a pessoa fica muito melhor, com mais mobilidade, acontece que a informação vai ao cérebro. E o cérebro diz, houve ali uma luxação, mexeu-se Há qualquer coisa que não está bem, não é? Então vamos dar indicação e é por isso é que a pessoa fica João, sem dor. eu peço desculpa de o interromper, mas já estão a fazer perguntas. E as perguntas do nosso público são soberanas. Diz a Ana Paula Traço, por favor, diz ela, deve estar aflita. Tenho 3 cirurgias na coluna, há um ano que tenho tanta dor na perna esquerda que quase enlouqueço. Digam o que fazer, por favor. A osteopatia pode ser... Tem que se ver, não é? É a parte da osteopatia ser complementar, é mesmo isso, é porque ela complementa-se. Claro. Sempre, Portanto, esta senhora, se procurar um osteopata, pode ter melhorias? Claro que vai ter seguramente, porque para além de ter feito a cirurgia, a seguir à cirurgia, muitas vezes tem que se fazer osteopatia, na maior parte das vezes. Tenho outra pergunta para si. Susana Ferreira, olá João e Júlio, gostava de saber se a osteopatia tem tratamento para a espondilite anquilosante. É assim, a espondilite anquilosante, a osteopatia ajuda a criar mais mobilidade e a ter mais saúde. No entanto, segundo dita a regra, a espondilite anquilosante é uma contraindicação. Nós podemos fazer, porque existem várias técnicas dentro da osteopatia, sacrocraniana, outras, umas mais energéticas, outras mais suaves. A osteoporose, a espondilite anquilosante, deve de facto fazer tratamentos, mas é contraindicado. Ou seja, tem que haver um bom senso, tem que ser muito bem feito e tem que ser a certeza que o osteopata tem essa formação e tem esse conhecimento. Maria para Fox pergunta, e a osteopatia resulta com a fibromialgia? A fibromialgia, penso que dava só um tema, porque a fibromialgia é muito vasta e resulta que a fibromialgia Olha, meu amigo, são muitos pontos temos de dor. Que o pôr a trabalhar, temos que o pôr a trabalhar, larga isso. Antes de ir, se eu não, quando eu quiser que me ponha as mãos, onde é que eu posso ir, João? É assim, eu tenho passado em uma informação através dos sites, tenho o site drjoaosilva.com, do osteopatajoaosilva.com, para passar a informação aos demais, a quem precisa e que está lá em casa, ou então podem sempre contactar através do 243 59 14 85, ou eu dou consultas em Almeirim, em Lisboa e no Porto. Muito bem. Desde que consigam contactar, eu farei os possíveis para ajudar. Claro, naturalmente já está ali o seu endereço de e-mail. Agora vamos para ali que está ali um senhor à nossa espera. É verdade. Tem que ser. Vamos então. Enquanto vão, deixem-me só recordar aqui o nosso furo da sorte. Deixem-me só recordar então que temos um número especial. Hoje especial porquê? Porque temos 5 mil euros de prémio do dia, temos 5 mil euros de prémio mínimo para quem for selecionado. Portanto, isto é uma grande forma de pôr aí as suas vértebras todas a estalar, porque de facto 5 mil euros no mínimo acho que muda o dia de qualquer pessoa. Portanto, se acha que sim, se acha que tem possibilidades de hoje investir 74 cêntimos, que é quanto custa a chamada, para o 760 300 600, vá ligando, porque se for hoje o selecionado já sabe que no mínimo vai levar para casa 5 mil euros. Eu digo no mínimo, porque no máximo, porque o nosso cheque pode estar nos 12.250 euros, arrisca-se a levar para casa hoje 17.250 euros. Vou repetir, 17.250 euros. Imagino o que faria se pusesse as mãos a um cartãozinho recheado com 17.250 euros e vá ligando o 760 300 600. Estamos à vossa espera. E agora vamos
Vamos pôr os ossinhos direitos. Venham Vamos comigo. pôr então aqui... Eu tenho sempre a sensação que na osteopatia as coisas se estalam, mas não é bem assim, por vezes. Muito bem. Ora, então temos aqui um paciente que é o João também, não é? É. Olá, João. O João- Obrigada por oferecer o corpo ao manifesto. O João tem as costas largas. Tem, não há dúvida nenhuma. Bom, vamos então, o que é que vamos fazer com o João? É assim, o João, isto vamos fazer só de uma forma rápida, porque para fazermos uma avaliação precisamos saber o historial do cliente, do paciente, precisamos saber o que é que aconteceu, qual é a sua profissão e que problema é que tem. Neste caso específico, eu já sei de antemão que o João Mata, ele, devido à sua profissão e às posturas que tem... Qual é a profissão dele? A profissão dele, ele trabalha na área dos sapatos e das chaves, ok. Portanto, está sempre... faz as reparações e acaba de estar muito tempo de pé no mesmo sítio e a fazer compensações. E ele, a primeira vez que se dirigiu à clínica, foi com uma dor lombar, uma lombalgia, já com lombociatalgia, ou seja, apanhava a perna direita, mesmo até à região do calcário. E ficava dormente, Quando com isso dores. acontece, exatamente, quando isso acontece já está muitos problemas. Além disso, tinha também a nível da cervical, dores cervicais e dores de cabeça e dormências nas mãos. São os típicos, tanto da lombar como da cervical. Mas, se nós precisamos de avaliar e precisamos de analisar, quer a nível dos tecidos, quer a nível da temperatura, para ver se existe inflamação ou não, e isto que vou exemplificar é a correção da L5 sobre o sacro e depois vou a nível da torácica e da cervical. Vou fazer só 3 manipulações. Vamos lá ver se temos tempo para isso tudo, meu amigo. Mas, nós, por exemplo, se for rápido, vai ficar melhor, vai nós, ver. por exemplo, temos tratamentos a nível da coluna que conseguimos meter as pessoas a deixar de fumar. Temos tratamentos a nível da lombar que conseguimos meter as pessoas a ter, que às vezes têm problemas de erecção, a ter mais erecção, a ter mais resistência. Ai, doutor, eu vou lá ter consigo As então. falhas de memória são muitas vezes interrupções e problemas a nível da cervical. Consegue-me tirar os óculos? Consigo, sim, senhor. Quer ver? Um aplauso! Vai. Vamos lá. Vamos lá então! Sempre que existe um problema... Vai tu. Sempre que existe um problema na lombar, por norma há uma compensação e faz-se um teste para verificar se existe falsa perna curta. E quando existe Falsa quê? Perna curta? A falsa perna curta é quando a bacia cedeu, porque a parte muscular retrai ligeiramente. Temos com a sensação que temos há uma uma tensão, não temos atenção, existe mesmo e depois fica tipo desalinhado. Exatamente, exatamente. É falsa porquê? Porque não é a nível ósseo. Depois temos que verificar se é a nível ósseo ou se é a nível de alguma escoliose ou da compensação. O que acontece por vezes é que a parte do pé, ele não fica simétrico. Ele tem neste caso não é muito, porque também já tinha sofrido uma correção, mas ele fica simétrico. Aqui, se não olharmos os calcâneos, vemos que eles não estão ligeiramente iguais. Ele devia estar ligeiramente mais acima. E agora o que é que faz? E agora o que vamos fazer, a partir do princípio, já fizemos a avaliação antes, vamos só criar uma compensação. Nem sempre existe um estalido ou uma crepitação. Essa crepitação tem a ver com um gás que é produzido, um gás que quando se faz é uma reação química. Não tem que ser feito se liberta. sempre. Por isso é que por vezes as coisas são mal feitas, as pessoas assustam-se, porque alguém está a tentar que aquilo faça, mas nem sempre faz. Vamos virar de lado, barriga aqui para mim. Ora então... Eu vou só a toalha porque eu não tenho aqui a almofada e precisamos estar alinhados, mais para cá. Mais para cá. Vamos só criar aqui uma ligeira rotação. Estica a perna de baixo. E vamos só verificar se existe aqui, de facto, uma anteriorização ou Temos uma musiquinha para a posteriorização. osteopatia. Temos de rodar ligeiramente. Exatamente. Isto é muito osteopático, exatamente. É muito osteopático. Isto acaba por ser sempre o mesmo género. Depois temos que verificar a mobilidade e a rotação das vértebras. E é aqui que nós temos que sentir... E rodar ligeiramente. Agora... É o alívio? É o alívio? É bom? Depois, nós podemos corrigir. Se nós colocarmos a parte do pisiforme numa parte a nível da torácica, nós temos várias formas de fazer manipulação. De pé, sentado, deitado. Eu, pessoalmente, uma questão de segurança... E não lhe custa assim, visto que tenho tantos problemas nas costas? Exatamente, é boa uma pergunta. É por isso é que eu acabei por casar com uma osteopata. Então a minha espertalhão! osteopata, que é a doutora Bota Marina, aplausos! ela acaba por ter que me corrigir diariamente. Desculpa, muito bem respondido. Na intimidade, Nós podemos... como é que será um sexo entre dois osteopatas? Amor, põe-me isto direito, por amor de Deus. Não estou a brincar. Toca aqui na verda para isto aguentar mais tempo. É um bocadinho assim por vezes. Muito bom. Nós podemos fazer de várias posições, temos sempre que fixar uma, verificar qual é que é e depois a seguir fazer. E eu, por uma questão de segurança, prefiro sempre utilizar esta forma. Esta forma, o paciente está tranquilo, está bem,
nós podemos criar as aberturas e ver a mobilidade. Neste caso é derivado da parte torácica. Ok. A parte torácica provoca dores no peito, por vezes assemelha-se a alguns problemas de coração, embora não seja, por isso é sempre importante também, segura bem. Mas nós conseguimos desbloquear isto de uma forma imediata e, neste caso, eu vou, se olhar, ver que de facto existe aqui uma disfunção. Sim, E, de facto, aqui nota-se mesmo. eu vou ter mesmo de corrigir. Claro que eu nunca trabalho com relógios, nem com estas coisas, mas neste caso aqui nós vamos mesmo, respira fundo, expira. Não, isto foi mesmo a mesa, atenção. Foi mesmo mesmo. Não façam isto pela vossa rica Não, isto saúde. foi a mesa, calma, foi calma. Nós temos mesmo. seguros, meu amigo, nós temos seguros. Isto é seguro e é muito bom. Vai. E é muito bom. A parte boa da osteopatia é que o cliente entra com muitas dores e sai a sorrir, como é o caso. Ele não está minimamente preocupado. Não, quem está preocupado é a nossa Ana Torres por causa da mesa mesmo. A nível da cervical, é? cervical é que é a parte mais importante e é aí que eu, se eu dissesse que se escolheria uma especialidade, eu escolheria a especialidade da cervical. Pode-me perguntar os sintomas todos, dores de cabeça, falta de audição, distorção de visão, falha de memória, falha de raciocínio, uma série desses problemas incidem na cervical. Às vezes chego a casa com Atenção umas no dores corpo, aqui atrás. umas dores, um Eu peso, tenho neste começa lado, tenho 2 continentes e daqui uma cordilheira. Portanto, está tudo em cima de mim. Tem a ver com isto? É porque existe muita tensão emocional que vai se acumulando. Essa tensão, ao acumular, começa logo a Mas provocar... não posso estalar que me assusto. Não, mas isto não se instala, não é se assim estala. tão... Não. Muito bem, portanto, aí está agora. O que é que vai fazer? Agora é que vamos verificar aqui a cervical, podemos verificar que existe, neste caso, a C1 e a C2 está ligeiramente bloqueada. Eu vou apenas corrigir a C2, Ok. vou apenas corrigir a C2 de uma forma suave. Aí temos que fazer, existem várias formas de o fazer. Olha, olha. Ai, valha-me Deus. E já está. É simples, foi ao não sítio. custou nada, não doeu. Esta tivemos mesmo que corrigir, esta foi mesmo feita de uma forma... Agora, uma questão de simetria, vou ter que avaliar novamente e verificar se de facto está em condições. Penso que ainda mexe. Mas penso que ainda Ele está a respirar. E agora, está a sorrir muito. a C2, isto depois tem a ver, umas têm que se corrigir assim, outras têm que se corrigir para aqui Ok. e outras têm que se corrigir de lado e para baixo. Existe aqui uma diferença muito grande. Eu gosto muito da osteopatia, gosto muito de trabalhar a coluna, mas também gosto muito dos filmes do Van Damme. E sei que a diferença entre fazer mal e fazer bem não está muito longe uma da outra. Exatamente. Por isso é muito importante. Tem que ser pessoas mesmo certificadas. A pessoas- nível da cervical, aliás, quem não sabe, por acaso, até não mexe muito, porque Claro. é mesmo muito perigoso. Muito E é perigoso. Agora, os resultados, e para quem sabe, é simplesmente magnífico, podem ver que não houve nenhum problema. Agora, as faixas etárias que recorrem à osteopatia, existe todo o tipo de faixas etárias. Acontece que os jovens, até aos 25 anos, a nossa faixa etária, é mais Claro. fácil. Com um tratamento, a pessoa fica bem. A outra faixa etária, que já tem aqueles problemas de degeneração óssea, artroses, osteoporose, os benefícios são muitos, de facto. A pessoa tem mais mobilidade, tem mais saúde, é mais feliz. Mas não é só com o tratamento, temos que fazer mais Isto tratamentos. para ficar efetivamente bem, quantas sessões são precisas? É como estava a dizer, É se for numa faixa etária de 20 a 40 anos, é um tratamento e a pessoa fica A partir bem. dos Se 50. for mecânico, Sim. a partir dos 45, e se não for Convém. mecânico, se já for de degeneração, tem que fazer 3, 4 tratamentos. Eu recomendo sempre que se faça um tratamento de uma semana antes de ir de férias. O corpo depois quer descontrair e a maior parte fica lá na praia a telefonar-me a dizer que não se consegue mexer. Não é fazer esforços, é descontrair. É rara a pessoa que chega, eu estive a descarregar uma caixa de batatas ou uma saca de batatas e fiquei aflito. Não, isso já aconteceu É antes. quando o corpo É quando o descansa. corpo quer descontrair. Exatamente. A maior parte é porque se deitou no sofá. Não se devem deitar no sofá. Sentar sim, deitar cama. Ai, eu Sofá. adoro deitar-me no Não sofá. devem dar muito tenso, muito nervoso. Se a pessoa vê que anda muito tenso por causa do trânsito, por causa do stress do dia-a-dia, então tente fazer logo um tratamento para melhorar. Assim é mais fácil, é só os tecidos moles. Lembra-me lá, portanto, então ficamos. Quem tem dores de cabeça fica melhor. Quem tem problemas de sono fica melhor. Se as dores de cabeça foram provocadas da cervical, sim. Exatamente. Quem tem outros problemas Orgânicos, há alguns, sim. Ali- problemas sexuais Porque não? podem-se resolver. Ajudar, para deixar ajudar. de fumar, que parece uma coisa que improvável. Ajudar é improvável, mas aí não é só, eu quando quero dizer que fazemos tratamentos para deixar de fumar, não é só a osteopatia, ajudamos a osteopatia e porque há tal comunicação ao corpo, mas também, nesse caso específico, uso também eletroterapia em alguns pontos do corpo.
Pronto. Esse aí em particular, o que eu queria dizer é que a informação de facto tem que chegar ao cérebro. E ela pode chegar através da manipulação dos tecidos moles e neste caso específico do deixar de fumar, eu necessito de dar uma outra informação ao cérebro a nível auricular para que ele faça uma espécie de reza. Estou carregadinha de questões. Olha, portanto, não sei, acho melhor, vamos passar de novo o juntou-se endereço. tudo aqui atrás, exatamente, com interesse. Mas eu acho para ver o peito do João. Olha, doutor. João, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada. Eu recomendo que as pessoas tenham alguns cuidados a nível da postura. Quem está muito tempo à secretária, sempre que o telefone toca, levantem-se. Não estejam ao computador assim. Claro. Eu preciso de trabalho. Mas eu prefiro que as pessoas não façam esses problemas, depois ficam mais graves. O objetivo da osteopatia é dar saúde. Muito bem. Ora, então, um grande aplauso para o João. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós vamos para ali.